Olá pessoal, estamos aqui para mais um dia onde vamos compreender alguns aspectos, dos conhecimentos geográficos e hoje, vamos tratar, vamos apresentar as principais características dos 4 oceanos, quais são esses oceanos. Também vamos estudar a importância da economia destes e também vamos ver alguns riscos ambientais que os oceanos e mares apresentam, como eles sofrem. Então, primeiramente, nós temos que pensar o que são os oceanos. São grandes extensões de água salgada que cobrem 70% da superfície da Terra, envolvendo e separando os continentes, ou seja, toda aquela porção de água que separa e envolve os continentes são chamados de oceanos. As águas oceânicas estão em constante movimento por influência da rotação da Terra. Há também diferenças de temperatura, salinidade das águas, e isso provoca o deslocamento de massas de água, nos oceanos, que são conhecidas também como correntes marítimas. Esses movimentos, eles interferem nas condições climáticas de todo, o mundo. Então, vemos que podemos ocasionar nos continentes períodos de seca ou chuvas, além de influenciar as médias de temperatura. Então, nós temos alguns aspectos que influenciam, toda a questão climática, da vegetação e também, das chuvas, das médias de temperatura. Tudo isso são influenciados principalmente pelas correntes marítimas que acontecem e estão em constante movimento nos oceanos. Então, vamos lá. Nós temos 2 tipos de correntes marítimas, que são as correntes marítimas frias e as correntes marítimas quentes. Então, cada uma delas, elas têm funções, e elas se deslocam de formas diferentes também. Vou explicar um pouquinho mais. Cada corrente marítima se forma num determinado lugar por meio, da profundidade do oceano, pela questão da movimentação de rotação da Terra. Então, tudo isso caracteriza, essa diferença entre as correntes marítimas quentes e as correntes marítimas frias, que saem dos pontos específicos. Então, nós vamos ver um pouquinho mais agora sobre quais são os oceanos, e quais são os tipos de influências principais. Hoje continuaremos falando sobre águas do planeta, só que o assunto de hoje são oceanos e mares. Você sabe qual é a principal diferença entre eles? Então, fica ligado. Os oceanos são definidos por terem grandes quantidades de água, grandes profundidades, algumas das maiores do planeta, Bom, nós temos os 5 oceanos principais, que são o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, o Oceano Antártico e o Oceano Glacial Ártico. Alguns estudiosos questionam a existência do Oceano Ártico e do Oceano Antártico, dizendo que eles nem poderiam ser classificados como oceanos, porque eles não têm a profundidade necessária. Mas a isso não existe um consenso. Por enquanto, o Oceano Glacial Antártico e o Oceano Glacial Ártico continuam sendo oceanos. Já os mares têm algumas características diferentes. Eles são porções limitadas de água, geralmente cercados por continentes. Eles também apresentam menor distância entre o fundo e a superfície, quer dizer que eles não são tão profundos. E também, obrigatoriamente para ser mar, precisa ter uma ligação com o oceano. Existem 3 tipos de mar: o mar fechado, como é o exemplo do mar Cáspio, onde não existe contato direto com o oceano; o mar continental, que é um exemplo dele, é o mar Mediterrâneo; e aí a gente tem o mar aberto, que é o mar do Caribe. O mar Cáspio, que é um mar fechado, ele é um mar que é uma exceção, tá? Os outros mares todos têm ligação de alguma forma, seja por rio ou direta ou indireta com o oceano. Bom, vamos ver se você aprendeu tudo para saber diferenciar oceanos e mares.
Os oceanos são grandes quantidades de água, enquanto os mares são porções limitadas de água. Enquanto os oceanos têm grandes profundidades, os mares têm uma profundidade menor. Além disso, os mares têm algum tipo de ligação com o oceano. Você também viu no vídeo de hoje que os oceanos são os 5 principais no nosso planeta: Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Antártico e Ártico. Já os mares são os mais diversos existentes pelo. Então, depois de entendermos um pouquinho mais a diferença entre mares e oceanos, né, toda a questão da profundidade e tudo mais, nós vamos entender um pouquinho mais sobre os usos dos oceanos e mares, como essas águas elas são aproveitadas para o dia a dia das pessoas. Então, cerca de 45% da população mundial concentra-se em áreas costeiras ou ribeirinhas, ou seja, elas são muito próximas, né, dos oceanos e mares, né, das praias e tudo mais. E muitas pessoas dependem dos oceanos e mares para tirar o seu sustento, principalmente pela prática da pesca, né? Então, muitos países eles envolvem muita a questão da pesca para, né, organizar a sua economia. Um país exemplo é o Japão. Então, temos outros usos importantes, né? Que são as atividades praticadas nos oceanos e mares. Além da pesca, entre outras, se destacam a instalação de parques de energia eólica, que são chamados moinhos geradores de energia. As águas marítimas e oceânicas também têm sido, né, utilizadas como alternativas na geração de eletricidade. Outra questão também, né, que podemos destacar é a ação das ondas pela oscilação das marés e a diferença da térmica. Tudo isso influencia diretamente. A exploração e riscos ambientais. Diversas ações humanas põem em risco a biodiversidade dos mares e oceanos. Entre elas estão a exploração de petróleo e gás natural em plataformas marítimas e a pesca predatória, que isso, ao longo do tempo, em excesso, ele vai desgastando e vai diminuindo toda a abundância que tem. Podemos entender também que é chamada sobrepesca, que ocorre quando a pesca ultrapassa a capacidade da natureza de repor as suas espécies, alterando a dinâmica do ambiente marinho, e colocando em risco a existência de outras espécies também do oceano. E ainda a questão da poluição das águas, que abrange o despejo de esgotos e dejetos industriais, derramamento de óleo, sobretudo o petróleo. Então, tudo isso ocasiona, a questão da exploração e dos riscos para os oceanos e mares. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Beijo!